Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre aquela inflamação recorrente que aparece no pênis. Eu vou te falar o que é, a que doenças mais sérias ela pode estar associada, como evitar e como tratar. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. É muito comum nós recebermos no consultório pacientes com inflamações recorrentes, repetitivas no pênis. E esse problema geralmente aparece após uma relação, mas pode aparecer também em pacientes que não estão tendo relações. Ele se manifesta por uma inflamação, uma vermelhidão no pênis, que pode vir associado ou não de prurido, que é a coceira no pênis. E quando ele acomete a glande somente, que é a cabeça do pênis, a gente chama de balanite. Mas quando ele acomete a glande e o prepúcio, que é aquela pele que recobre o pênis, a gente vai chamar de balanopostite. Além da vermelhidão e da coceira, do prurido, pode haver também um inchaço local, inclusive até em alguns casos mais graves, pode apresentar uma secreção purulenta quando a gente geralmente tem uma infecção bacteriana associada. Esse problema geralmente é causado pela presença de fungos, pela proliferação de fungos no local. Esses fungos eles já vivem ali em equilíbrio na nossa pele, só que com a umidade, o calor, a escuridão, um local abafado, que é a região genital, com isso eles podem se proliferar, e desencadear uma infecção fúngica, uma balanite que a gente chama de balanite fúngica. Isso vai gerar, além da vermelhidão, vai gerar uma coceira também em muitos casos no paciente. Além disso, a balanite pode ser causada por irritantes locais, por exemplo, como o próprio sabonete. É muito comum a gente ver pacientes que têm uma higiene excessiva, que fazem uma lavagem excessiva do pênis, chegarem no consultório com uma queixa de uma balanite. A gente vai investigar na história, o paciente faz muita lavagem, realiza muitas lavagens ao longo do dia no pênis. Isso é muito comum a gente observar na prática clínica. Às vezes também o pênis entrou em contato com algum tecido sintético que causou uma irritação, ou mesmo o paciente manipulou algum produto, alguma substância e depois tocou no pênis, e isso promoveu também uma reação inflamatória, levando a uma balanite por um irritante primário. Além disso, pode ocorrer uma balanite secundária a uma uretrite, a uma inflamação da uretra, geralmente causada pela clamídia, que pode levar a quadros de balanite, ou então uma balanite causada por uma doença dermatológica, como a psoríase, ou ainda pelo uso de medicamentos que promovem uma reação alérgica, gerando uma balanite ali no local. Outras causas são algumas práticas sexuais, por exemplo, um sexo anal, onde é uma cavidade menos lubrificada, pode promover traumas repetitivos no pênis, gerando uma balanite, ou ainda um sexo oral, que também pode gerar uma balanite causada por germes anaeróbios. Também são causas que a gente pode identificar na prática, então é importante que a gente investigue todas essas práticas, essas possíveis associações da balanite, para a gente tentar ajudar da melhor forma o paciente. O diagnóstico geralmente é clínico, O paciente chega contando a história, a gente examina e faz o diagnóstico da balanite, mas em alguns casos a gente pode ser auxiliado pelo teste, pela pesquisa, coleta do material, e pesquisa de fungos ou de bactérias no material coletado da lesão. E em alguns casos mais crônicos, que a gente já tratou de diversas formas e não melhora, as lesões mais duradouras, a gente pode lançar mão de uma biópsia para tentar identificar qual o agente, o que está causando aquele problema. Naqueles pacientes que apresentam uma balanite de repetição, é muito importante também a gente investigar diabetes. É muito comum o paciente chegar no urologista com quadro de balanite, balanopostite até mais acentuado e de repetição, e a gente investigar um diabetes e encontrar uma glicemia elevada. Muitas vezes esse paciente nem está tendo relação e começa a apresentar essa inflamação do pênis. A gente solicita um exame de glicemia e encontra uma glicemia super elevada. Não é incomum, não é raro a gente fazer um diagnóstico, inclusive de diabetes, de um paciente que vai no urologista como primeiro médico. O paciente nunca suspeitou de diabetes, começa a apresentar essa inflamação no pênis, aí vai no urologista, o urologista solicita o exame e faz o diagnóstico e encaminha para o médico que vai tratar essa diabetes nesse paciente. Muitas vezes com o tratamento da diabetes, com a redução da glicemia, ele acaba melhorando do problema genital. O tratamento é com medidas de prevenção, tentando diminuir o contato com agentes irritantes, usando mais lubrificante na relação para diminuir o atrito,
não realizar uma lavagem excessiva do pênis e, quando for lavar, optar por sabonetes menos irritantes, como sabonetes, por exemplo, sabonetes glicerinados, sabonetes líquidos infantis, que são menos irritantes, são mais adequados para uma pele mais sensível. Evitar o contato da glande excessivo com a urina, né, que pode causar essa urina em contato ali prolongado com a glande, com o prepúcio, ela pode causar uma dermatite que a gente chama de dermatite amoniacal. E muitas vezes o processo da bala no post-it começa através desse problema, desse contato da glande ali do prepúcio com a urina. Então é importante que o paciente minimize esse contato aí após as micções, tentar minimizar o contato da urina com a glande. E ele pode fazer isso tracionando a pele do pênis para trás, para que a urina saia direto do meato uretral para o vaso sanitário, ou ainda balançando mais, agitando mais o pênis no final da micção, para que o máximo de urina caia no vaso e não fique aquela urina residual em contato com o pênis. Em muitos casos a gente também vai fazer uso de cremes antifúngicos, quando a gente suspeita de uma balanite fúngica, né, de uma balanite causada por fungos. A gente vai lançar mão de cremes antifúngicos, em alguns casos até de antibióticos, mesmo antibióticos via orais. Quando a gente tem secreção purulenta, quando a gente tem uma bala no post-it mais séria associada, a gente pode usar antibióticos via orais. Quando a gente tem fissuras no pênis, quando a gente tem lesões que a gente vê que é por contato, por uma pele mais sensível, a gente também pode lançar mão de cremes hidratantes, restauradores da pele. Em alguns casos, quando a gente suspeita também de uma afecção dermatológica, a gente pode lançar mão de um creme de corticoide. Só que é muito importante a gente ter cuidado com a utilização de corticoides, pois eles podem causar um ressecamento da pele se o uso for prolongado, ou ainda pode causar o que a gente chama de efeito rebote. Quando a gente suspende a utilização do corticoide, a lesão volta de maneira mais acentuada. E naqueles casos que a gente já tentou diversos tipos de tratamento, a balanite está recorrente, a bala no post-it também fica recorrente, a gente já controlou a glicemia, já identificou outras causas e tentou tirar essas outras causas, a gente às vezes precisa recorrer a uma cirurgia, fazer a cirurgia de postectomia, que é a retirada do excesso de pele, né, para tentar diminuir aquele contato pele com mucosa ali do pênis, para tentar diminuir a umidade, né, o calor provocado ali naquela região. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.